Oi pessoal, boa noite. Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo rapidinho só para falar com vocês sobre a ficha de orientação, tá? Da nossa primeira E. Vou passar alguns pontos aqui que eu acho importante para vocês estudarem aí para fazer uma boa avaliação. Bom, a nossa prova vai ser dia 12 de maio, começando às 7h30, tendo duração de 90 minutos. Eu acho bem importante bastante importante vocês lerem o livro, né? Refazer as atividades, principalmente olhar os slides com bastante calma, as anotações, olhar tudo aquilo que eu marco sempre com vocês, importante, né? E fazer essas atividades, tá? E eu deixei aqui 2 temas, né, que a gente viu, que eu acho assim, que cai mais em concurso, que eu acho mais importante vocês estudarem. Então, eu coloquei aqui como fonte de consulta a anotação do caderno, as notas de aula, as listas de exercícios, no caso, quando eu entreguei lá no colégio, o livro e os slides, tá? Bom, só mostrando aqui para vocês mais uma vez, tá? A gente começou com esse slide, cartografia parte 1, onde eu considero muito importante vocês lembrarem das coordenadas geográficas, tá, pessoal? Lembrar aí o que é latitude, o que é longitude, tá? Lembrar como é que eu formo o sistema de coordenadas geográfica, tá? O cruzamento aí entre as duas linhas formando a coordenada, tá? Dá uma atenção a essa tabelinha. Para quem ainda tem dúvida, refaça essas letras, faz de novo para montar as coordenadas, tá bom? Sobre geoprocessamento, pessoal, só o básico, tá? Só o que está escrito aqui mesmo, o que é o geoprocessamento, só isso. Um pouquinho do movimento de rotação, e no final, lá depois, a gente viu o movimento de translação também, né? Aqui. E antes disso, nós temos como muito importante os fusos horários, tá? Os fusos horários, gente, refaçam os exercícios, muda o grau, muda a hora, é a melhor maneira de aprender, né? Bem ou mal, o fuso horário trabalha com a matemática, tá? Então, a gente tem aqui vários exercícios, eu deixei para vocês também uma lista, dá uma olhada nesse slide, lembra aí dos sinais iguais, dos sinais diferentes. Quando a gente tem os sinais diferentes, a gente está falando de hemisférios distintos, né? E quando a gente tem os sinais iguais, a gente está falando do mesmo hemisfério. Quando a gente está no mesmo hemisfério, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar os sinais e a gente vai subtrair. Tá? E quando a gente está em hemisférios distintos, a gente vai somar. Essa soma ou essa subtração é apenas para descobrir a diferença horária entre esses fusos, tá bom? É isso. Depois a gente vai para a segunda parte, né? O segundo slide de cartografia, onde eu vou destacar como muita importância essa questão das curvas de nível, isso aqui para entrar junto com o assunto da unidade 4, que é relevo, tá? Lembrar aí que as curvas, quanto mais próximas, mais eu estou representando um relevo de grande declividade, tá? Então, saber ler curva de nível é bastante importante. E depois vem a nossa escala. Pessoal, isso aqui cai muito em concurso, tem que saber o que é a escala, como é que eu calculo, qual que é a diferença entre escala gráfica e escala numérica, essa relação de escala grande e escala pequena. Gente, isso aqui é muito importante, né? Então, dá mais uma olhadinha nisso. Não esquece que a gente está falando de denominador, tá? Não esquece, quanto maior o número, por esse número estar no denominador, essa escala vai ser menor, tá? Isso é extremamente importante. Lembrar dessa fórmula, tá? Da aplicação da fórmula, tá? E é isso. Depois disso, esqueci de falar sobre as projeções cartográficas, tá? As projeções cartográficas, vocês têm no livro, tem o site que eu deixei também, deixa eu abrir aqui novamente, que é mais fácil, né? Que eu mostro. Eu deixei um link lá no livro não, no slide. A gente tem essas projeções aqui, tá? Eu deixei lá no AVA o link do IBGE, tá? Com as características das projeções. Então, isso aqui vai cair, tá, gente? Isso aqui tem questões da prova sobre isso aqui. Então, tem que lembrar dessas características. Isso aqui com certeza vai cair na prova. E depois, finalizando, a unidade 4 do livro didático, estrutura e dinâmica da Terra. Bom, a gente começou vendo, né, o tempo geológico, a estrutura da Terra, então as características
essas características aqui, né, do que é litosfera, quais são as características da crosta, do manto, do núcleo, tudo isso vocês precisam saber. E depois a gente tem os tipos de rocha também, lembrar do ciclo das rochas, tá? As características de cada uma, né? Quando eu falo com vocês aí que as rochas ígneas são aquelas mais resistentes, as rochas sedimentares são as mais fracas, né? Quando eu tenho uma rocha metamórfica, por ela mudar ali a sua granulometria, a forma como os minerais estão, né, ela se torna mais fraca. Sempre lembra do exemplo que eu falei com vocês sobre o mármore e o granito, tá? O granito é muito mais indicado para a construção civil por ele ser muito mais resistente. Tá? Então, deem uma olhada nisso aqui também vai cair bastante coisa sobre rocha. E por fim, né, a dinâmica da Terra, que eu separei aqui, na verdade, em 3 slides, que a gente vai ter aqui a teoria da deriva continental, da placa tectônica, aí lembrar das correntes de convecção, tá? Da dorsal mesoceânica. Depois a gente foi para os tipos de limites, né, das placas, isso aqui também cai muito em prova, tá? E essa parte aqui que eu dei separada, né, que são os agentes internos, vulcanismo e tectonismo. As características básicas também, como eu falei com vocês, a maior parte desse slide aqui é de curiosidade, não precisa saber isso, é mais a característica básica. Os exercícios do livro estão muito bons, tá? É naquele nível ali que eu vejo caindo em concurso, não foge muito disso não, né? O que eu quero dar destaque aqui, gente, é só a questão da orogênese, tá? Da orogênese, deixa eu só achar aqui, ó, tá? Da orogênese, porque a orogênese, que é a formação das montanhas, né? Isso cai muito em prova. Lembrar que o movimento orogenético é um movimento de formação de montanha, tá? E por fim, né? Esse slide aqui, que ele é extremamente importante, que na verdade a gente vai falar sobre intemperismo e erosão, que a gente vai estar falando dos agentes externos. Sobre essa questão de desmatamento, sobre a erosão pluvial, podem dar uma atenção especial, que isso aqui é questão de prova também, tá? Então, saber explicar, né, essa questão da cobertura vegetal no solo, a importância dela, tá? E é isso. Deem uma olhada também nos vídeos que eu deixei lá, eu deixei muita coisa na pasta dessa unidade, tá? Não deixem de olhar, de revisar, fazer os exercícios, porque eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem. Lembrem-se sempre, né? Vocês estão estudando para um vestibular, né? Para um PISM, para um Enem, para um vestibular de uma outra instituição, tá? Não esqueçam disso, né? Muito mais de um colégio, vocês estão aí vão tentar algo muito maior, tá? Então é isso, um beijo, qualquer coisa, só me perguntar lá no AVA.